Mas eu O acho até que Lavieri, fala PVC. sim. Eu acho até que a tolerância do torcedor com a relação da torcida do Corinthians com o Fernando Lázaro é completamente diferente da relação que ela teve com o Silvinho. Verdade, verdade. O torcedor tem uma compreensão maior de que o Fernando Lázaro é um técnico com potencial muito grande, não se sabe se ele vai conseguir virar, mas não tem a impaciência que havia com o Silvinho, e as informações da época do Silvinho eram muito baseadas em política, do porquê o Silvinho foi rejeitado desde a chegada. O Lázaro não foi rejeitado desde a chegada. Não houve protestos contra o Fernando Lázaro. O nome mais cornetado depois é o Roberto Andrade, que é o diretor de futebol ex-presidente. Não é o Tem uma Fernando Lázaro. explicação, né, PVC? Justa ou injustamente. Tem uma explicação, Política né? também, né? PVC. O Lázaro é o nome que a torcida, torcida Gaviões da Fiel do Corinthians falou: esse cara vai ser o técnico. E o Mas Silvinho por é o que não cara que a falou? torcida. Sabe por Por que o quê? Silvinho não disse? Porque a Gaviões não queria o Silvinho. Falou: não quero o Por que Silvinho. não queria? E aí o Mas Duílio por que tirou. não queria o Silvinho? Mas por que não queria o Silvinho? Isso eu não sei. É esse o X da questão. Mas é esse o X da questão, Tirone. Por que a Gaviões queria o Fernando Lázaro e não queria o Silvinho? O que está lá no corredor do Parque São Jorge. Sem dúvida. E isso, fala, Marco Antônio. A questão do Fernando Lázaro corintiano vê um pouco diferente. Eu falo de cadeira. Primeiro, é filho do grande Zé Maria Rodrigues Alves, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Quem conheceu, quem viu jogar, não esquece. Além de ser um grande jogador, é um grande cara. O Fernando Lázaro é negro, parece com a torcida do Corinthians, parece com os torcedores simples do Corinthians que vão ao estádio. Mas o Zé Maria durou 10 jogos. Ele é um da turma, ele é um deles. Mas o Zé Maria durou 10 jogos como técnico. O Zé Maria durou 10 jogos como técnico. Eu acompanhei. Eu acompanhei o Zé Maria, era repórter nessa época de jornal, estava lá todo dia. Outra época, a questão daquela época era outra coisa, era a democracia. Não. Hoje o contexto social, político, o que se discute entre as pessoas é diferente. Além do futebol, eu acredito nisso, além do futebol, há uma simpatia muito grande com o Lázaro, mas por ser filho do Zé Maria, por ser negro, por ser competente, porque está lá há 16 anos, não caiu de paraquedas, não estava na Europa. Eu vou dar uma versão. Ele tem uma história dentro do clube. Eu acho diferente. Eu acho que a torcida torce pelo Lázaro. Pode ser que não dê certo, mas a torcida torce por ele também. Eu vou dar uma versão diferente um pouco. Eu acho que passa por aí, sim, Bodão. Acho que passa por isso que você falou. Acho contraditório a gente pensar que na época da democracia corintiana não houvesse esta compreensão com o Zé Maria e haja 40 anos depois com o filho do Zé Maria, mas eu entendi o que você falou. Agora, há um bastidor da época do Silvinho, que era o fato de que o Andrés não queria o Silvinho, deixou claramente que o técnico dele era outro. Quando o Silvinho chega, há um movimento contra a chegada do Silvinho e há um movimento político que se infiltra na torcida uniformizada. Porque eu não estou discutindo se o Silvinho é bom técnico ou é mau técnico, ele vai mostrar isso na seleção da Albânia, onde ele está agora. Agora, a rejeição ao Silvinho foi inexplicável. E eu acho justa a aceitação ao Fernando Lázaro. Acho absolutamente justa a aceitação ao Fernando Lázaro. Só era inexplicável para um técnico que você sabia que era iniciante aquele movimento que no dia da queda do Silvinho houve buzinaço no estacionamento de Itaquera. Agora, saiu o Silvinho, entrou o Vitor Pereira. O Fernando Lázaro é parte de uma nova história que é um processo de reconstrução deste Corinthians. O Corinthians, embora não tenha a crise do São Paulo, que desde 2008 ganhou uma Sul-Americana e um Campeonato Paulista, o Corinthians também vai para o seu 4º ano sem título se não ganhar um troféu neste ano.
Também poderia haver uma crise gigantesca, como o Gironi salientou, a diferença das duas crises. Acho que a diferença é pela longevidade da crise São Paulina para um clube que nos últimos 50 anos formou uma torcida que não aprendeu a perder. Torcedor São Paulino, campeão em 70, 71, 75, 77, 80, 81, 85, 87, 89, 91, 92. Uma geração de meio século não perdeu como se perde hoje no Morumbi. E o corintiano não está perdendo no nível que perdeu na sua geração, né, Bodão? Sem dúvida. Longe de mim querer ser o... Bom, aprendi isso com o tempo, né? Longe de mim querer ser o dono da verdade, falar, é isso, é isso, é isso. Eu apenas falo o que eu sinto de um problema, de uma questão que eu conheço de perto. Eu sinto realmente o que eu falo. Não faço aqui personagem. Claro. Eu realmente sinto isso. E o Corinthians, com o Fernando Lázaro, chegou a fazer boas exibições também. Vi corintianos entusiasmados com o início do trabalho dele. Eu também achei que estava indo bem. Ele teve uma sacada de pegar o Juliano, que ofensivamente nunca rendeu muito, botou ali como segundo volante e deu certo. E eu já imaginei, esse cara conhece bola, esse cara é capaz de... Foi mal contra o Ituano, mexeu errado, deu tudo errado, o Corinthians faltou sorte e tudo, mas ainda não vejo a pressão assim no Fernando Lázaro. O treinador novo no Corinthians, em qualquer grande time, tem pressão, né? Não tem nome ainda, mas